O dia 25 de novembro de 2012 pode não ser tão importante para você, mas foi nesse dia que um dos maiores fenômenos da Fórmula 1 correu pela última vez. E adivinha onde foi essa corrida? Isso mesmo, aqui no Brasil. A despedida de Schumacher aconteceu em Interlagos, em uma prova em que todos os holofotes estavam voltados para o até então único heptacampeão da história. Em um ano difícil, o alemão teve uma atuação bastante digna na sua despedida e terminou em 7º lugar, mesmo debaixo de chuva e após ter um pneu furado durante a prova. Como você deve saber, pouco tempo depois ele sofreu um terrível acidente que tirou de cena um dos maiores nomes do automobilismo mundial. Mas o que foi que aconteceu com Michael Schumacher? Como ele está hoje? Qual a situação atual do multicampeão? Como esse caso acabou? Michael Schumacher nasceu no dia 3 de janeiro de 1969, perto de Colônia, na Alemanha. As origens de Schumacher certamente o levariam às pistas de corrida. 6 anos mais novo que seu irmão Ralf, que também se tornaria um notável piloto de Fórmula 1, o pai de Schumacher era pedreiro e nas horas vagas trabalhava em uma pista de kart, onde a mãe de Schumacher cuidava da cantina. Aos 4 anos de idade, ele já gostava de brincar de piloto com uma carcaça de kart. Quando seu pai equipou o kart com um pequeno motor de motocicleta, o futuro astro da Fórmula 1 bateu em um poste. Mas esse era só o começo da carreira do promissor piloto. De forma muito rápida e surpreendente, Michael dominou sua máquina e ganhou seu primeiro campeonato de kart aos 6 anos de idade. Seus pais, que não tinham uma condição financeira muito boa, conseguiram o patrocínio de entusiastas ricos que permitiram a Michael fazer um rápido progresso. Em 1987, ele foi campeão alemão e europeu de kart e deixou a escola para trabalhar como aprendiz de mecânico de automóveis, um trabalho que logo foi substituído por um emprego em tempo integral como piloto de corrida. Em 1990, ele ganhou o campeonato alemão de Fórmula 3 e foi contratado pela Mercedes para pilotar carros esportivos. No ano seguinte, ele fez uma estreia impressionante na Fórmula 1. Existe uma história curiosa sobre a primeira corrida de Schumacher. O então piloto da Jordan, o francês Bertrand Gachot, brigou com um taxista em Londres e acabou sendo preso. Ele foi julgado e condenado a 18 meses de prisão. Diante disso, havia uma vaga na Jordan. O dono da equipe cogitou alguns nomes para ocupar o lugar do piloto no GP da Bélgica. E foi aí que surgiu a ideia de colocar um jovem alemão chamado Michael Schumacher. Mesmo sendo novo e um tanto inexperiente, Schumacher conseguiu o 7º lugar no grid de largada. Na corrida, ele não foi além da primeira volta, pois seu carro teve alguns problemas. O desempenho, entretanto, foi suficiente para convencer os italianos a levá-lo para Benetton. Ele foi o substituto do brasileiro Roberto Pupo Moreno e passou a fazer dupla com outro brasileiro, Nelson Piquet. Logo, na primeira corrida, Schumacher ficou em 5º lugar. Nada mal para quem estava começando, não é? Após 6 corridas, Schumacher terminou a temporada de 1991 na 14ª colocação. Mais uma vez, nada mal para um iniciante que futuramente levaria 7 títulos na Fórmula 1. 3 anos depois da sua estreia, ainda como piloto da Benetton, Schumacher conquistou o seu primeiro título na categoria. Vale lembrar que essa temporada se tornou inesquecível para os brasileiros pelo fato de Ayrton Senna, ídolo máximo do Brasil no esporte, ter sofrido um grave acidente no GP de San Marino e, infelizmente, acabar falecendo. No ano seguinte, Schumacher conquistou seu 2º título. Dessa vez, a Benetton usou os motores Renault, assim como sua principal concorrente, a Williams. O piloto alemão fez performances surpreendentes, vencendo 9 das 17 corridas. O ano de 1996 foi um pouco diferente. A Ferrari, após ficar anos sem ter pilotos campeões, decidiu dar uma chance ao piloto alemão. Mas inicialmente, Schumacher não respondeu às expectativas. Foram 4 anos sem títulos. O melhor resultado do piloto foi o vice-campeonato em 1998. Mas se você é fã de Fórmula 1,
deve saber que o destino preparava glórias para a carreira de Schumacher. O primeiro título na Ferrari só veio em 2000, quando o alemão venceu 9 das 17 corridas disputadas. O primeiro campeonato na equipe deu início à era Ferrari. Em 2001, Schumacher levou o tetra, com 11 poles e 9 vitórias. O pentacampeonato veio em 2002, quando Schumacher venceu 11 das 17 corridas, confirmando o título com 6 corridas de antecedência. Os fãs de Fórmula 1 devem se lembrar de uma corrida em que a Ferrari deu ordens para que Rubens Barrichello, também piloto da equipe, deixasse o companheiro passar para vencer o GP da Áustria. Certamente, ele venceria o campeonato de todo jeito, mas podemos considerar que uma parcela desse título se deu graças ao piloto brasileiro. Muitos consideram o título de 2003 como um dos mais emocionantes na carreira de Michael Schumacher. E não só por ter sido um campeonato apertado, mas também por ter tantos talentos disputando o campeonato. Para quem não se lembra, Schumacher duelou com Juan Pablo Montoya, Fernando Alonso e principalmente com Kimi Raikkonen, da McLaren. Schumacher foi campeão, mas com muita dificuldade. Na última corrida, o GP do Japão, ele ficou em 8º lugar, superando Raikkonen em apenas 2 pontos. Com isso, o alemão se tornou hexacampeão. O último título de Schumacher foi em 2004, dessa vez com um pouco mais de tranquilidade. Ele venceu 13 das 18 provas, batendo o recorde de corridas vencidas em uma única só temporada. O então único heptacampeão ainda correu os anos de 2005 e 2006, ficando em 3º e 2º lugar, respectivamente. No fim da temporada de 2006, Schumacher anunciou sua aposentadoria. Mas este não seria o fim definitivo de Schumacher no esporte. Na temporada de 2010, ele anunciou sua volta à Fórmula 1, dessa vez correndo pela Mercedes. Porém, já com 41 anos de idade, Schumacher não conseguiu ter a mesma performance dos anos anteriores. Nas 2 últimas temporadas em que correu, ele não venceu nenhuma corrida e ficou em 8º e 13º colocado nos 2 últimos anos em que competiu. Ao longo de sua carreira, Michael Schumacher foi um dos maiores campeões da história da Fórmula 1, com 7 títulos. Ele também é dono de uma série de recordes na categoria. Muitos deles foram superados por Lewis Hamilton, como o recorde de vitórias, por exemplo. Apesar da aposentadoria, o piloto ainda estava envolvido com o esporte. Em 2013, aos 44 anos de idade, Schumacher foi anunciado como piloto de testes de uma tradicional equipe italiana de kart, a Tony Kart. Mas no final deste mesmo ano aconteceu algo que mudou não só a vida de Schumacher, mas de todas as pessoas à sua volta. Era o dia 29 de dezembro de 2013, quando o piloto alemão estava esquiando nos Alpes franceses. Após voar 10 metros de altura, o piloto caiu e bateu a cabeça em uma pedra. Neste dia, o heptacampeão mundial de Fórmula 1 mergulhou num profundo silêncio em que permanece até hoje. Podemos dizer que a queda do piloto foi fatal. Ele estava usando todos os devidos equipamentos de segurança, incluindo o capacete. E mesmo assim, o cérebro de Schumacher teve diversos hematomas e edemas difusos. Quando chegou ao hospital, Schumacher estava entre a vida e a morte e teve que ser submetido a uma cirurgia. No dia seguinte, a família do piloto fez uma coletiva de imprensa para esclarecer a situação. O público foi informado que a pancada tinha sido do lado direito da cabeça e que a cirurgia tinha como objetivo eliminar o hematoma. Porém, a equipe médica acabou encontrando lesões bilaterais e o alemão ficou em coma induzido durante 6 meses. Mas afinal, como Michael Schumacher está hoje? Essa, caros amigos, é uma pergunta um tanto complexa. No geral, o estado de saúde dele é guardado a 7 chaves. A esposa do piloto é a principal responsável por manter a privacidade sobre o estado do marido. O que sabemos é que após sair do coma, ele voltou para sua casa na Suíça. Segundo informações oficiais da família, ele está se recuperando lentamente. Ao que tudo indica, apenas alguns familiares e amigos mais íntimos podem visitá-lo. Felipe Massa, que foi companheiro do piloto na Ferrari, já disse que não faz a mínima ideia de como ele está.
mas que respeita a vontade da família de ter privacidade. Alguns boatos dizem que ele está em cadeira de rodas e se comunicando apenas com os olhos. Mas veja bem, essa é uma hipótese, pois esse fato nunca foi confirmado pela família. Um documentário produzido em 2021 pela Netflix dá algumas pistas sobre a saúde do piloto. Na produção Corina, a esposa de Schumacher faz a seguinte declaração: "Estamos tentando continuar como uma família do jeito que Michael gostava, e ainda gosta. Estamos seguindo com nossas vidas. Privado, é o que ele sempre dizia. Michael sempre nos protegeu, e agora estamos protegendo o Michael. Todos sentem falta dele, mas o Michael está aqui. Diferente, mas está, e isso nos dá força. Estamos juntos, moramos juntos em casa, fazemos terapia, fazemos todo o possível para que Michael melhore e para garantir que fique confortável." Bom, ninguém sabe exatamente o real estado de Michael Schumacher, apenas a sua família. Só que diante de todos esses fatos que eu acabei de relatar, tudo indica que supostamente ele está em uma espécie de estado vegetativo. Mesmo que isso não tenha sido confirmado pela família, é a hipótese mais aceita e disseminada pela mídia. Eu, sendo fã de Fórmula 1 e tendo acompanhado toda a trajetória vitoriosa de Michael Schumacher, lamento muito que isso tenha acontecido com um cara tão talentoso. Fica aqui a minha sincera homenagem a esse multicampeão, que sua família tenha força o suficiente para vencer todos os obstáculos. Eu fico por aqui, muito obrigado por sua companhia e até o nosso próximo vídeo.